pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula aqui no nosso canal Arte Ponto. Gente, a videoaula de hoje é para quem gosta de pintura à mão livre. Eu vou estar ensinando passo a passo de como pintar esse lindo raminho de rosas vermelhas aqui, tá? Então, se você gosta de pintura à mão livre, acerte o vídeo até o final que eu vou ensinar passo a passo, detalhe por detalhe, desse ramo aqui. Vou estar deixando também o risco aqui embaixo na descrição do vídeo, para você baixar em tamanho real e imprimir. Então aqui eu pintei ele em uma toalhinha de mão, mas você pode estar pintando ele em uma toalha de banho, riscando um risco para cá e outro para lá. Então invertendo, virando um para cá e outro para lá. Então dá na toalha de banho e na de rosto também. Então, meninas, eu vou estar deixando aqui embaixo também o link do vídeo, como tingir esse barradinho aqui de Gimpy também, tá? Eu vou estar deixando aqui embaixo, como eu fiz aqui, olha, que tem uma combinação com a pintura e o Gimpy. Então, eu pego e vou estar deixando aqui o link de como eu fiz essa tintura nesse Gimpy aqui também. Então, gente, quem ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, assim você será notificado a cada vídeo postado, porque quando a gente tem um tempinho, a gente vem sempre e deixa um vídeo, grava um vídeo aqui. E não esqueça de deixar o seu like, gente, porque o seu like é muito importante para o nosso canal, que nos incentiva a gravar mais e mais, né? Porque se você não deixar o seu like, o YouTube não vai ver que você está gostando, não vai exibir o vídeo. Então, com o like, o YouTube vê que você está gostando e transmite mais o nosso vídeo. Então, assim, incentiva a gente incentiva a gente a gravar mais, tá? Tem gente que assiste nossos vídeos e não deixa o seu like. Se você gostar da videoaula, você assiste até o final. Se você gostar, você deixa um like para ajudar o nosso canal, que a gente ajuda você ensinando algumas dicas e vocês ajudam a gente com o seu like. Não custa nada, né? Então, gente, vamos deixar de enrolação e vamos direto passo a passo. Aqui, meninas, olha, já passei o risco para minha toalhinha, que é a toalhinha de mão. Aproveitei e já preguei aqui, olha, nas laterais, a fita crepe, para a tinta não ultrapassar da marquinha para lá. Então, hoje os pincéis que a gente vai estar utilizando é um pincel, olha, desse que eu sempre falo aqui no canal, da Condor, que ele não seja cortado, tá vendo? Que ele seja inteiro pra gente sombrear, que ele é bem mais fácil para fazer a sombra. Número 12, vamos estar utilizando para alguns detalhes, se necessário, o pincel também número 12, porém o gasto que a gente usa, recorta. E vamos estar utilizando toda a nossa linha, também da Condor, a linha 421. Esse pincel, como você pode procurar em qualquer site de venda, é o pincel vermelho da Condor da linha 421. Ele já vem assim, ó, preparado. Aqui eu tenho o número, do número 2 ao número 12. Então, cada parte que a gente for pintar, cada detalhe, eu vou estar falando com qual pincel eu vou estar fazendo. Então, são esses pincéis que a gente vai utilizar. O lápis que eu utilizei para riscar é o lápis 8B. Se você estiver pintando em uma bancada que ela for muito lisa, você pode estar usando cola permanente acrylex. Você vai passar ela na superfície, deixar 15 minutinhos e depois pode aplicar o tecido, tá? Aqui as cores que vão estar utilizando, conforme eu for pintando, eu vou falando as cores que eu vou utilizar. Vou estar utilizando também um stencil, que é o formato de um biquinho de crochê. Hoje eu vou estar utilizando este daqui. Também você pode procurar, que você vai encontrar vários modelinhos nos sites de venda. Aí você compra e a gente vai fazer aqui. Deixa eu ver mais. Vamos estar... O risco eu vou estar deixando aqui na descrição, tá? Para você baixar em tamanho real na folha A4. Você baixa o risco em tamanho real na folha A4. Você imprime na folha. Você baixa, faz download do risco e imprime na folha A4.
Agora eu acho que eu expliquei direito. Então vamos lá, meninas. Primeiro, com o meu pincel número 12, o que ele não é cortado, vou fazer uma sombra ao redor somente das minhas rosas e dos botões não, só aqui nas rosas. Vou sombrear com o rosa chá, tá? Vou sombrear ele com rosa chá e escurecer em alguns cantos com o púrpura. Então vamos lá. Aqui, ó, com o clareador, eu vou passar ao redor das minhas rosinhas. Só nas minhas rosinhas. Aqui nesse cantinho também eu vou jogar um pouquinho. Vocês, meninas, que gostam de bonequinha de pano de prato, vocês ficam atentas. É porque eu não tô tendo muito tempo aqui para gravar o vídeo, mas vocês ficam atentas no canal, porque tem vários modelinhos diferentes que eu pretendo ensinar aqui, passo a passo de cada uma. Como a última que a gente fez aqui, tem vários diferentes aqui, então vocês ficam atentas. Se você ainda não é inscrita no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para as notificações, assim você vai ser notificado cada vídeo que for postado aqui. Aqui, meninas, já finalizei aqui, olha, ao redor de todas as rosinhas, no caso das minhas duas rosinhas. Então, nos cantos eu vou vir escurecendo, olha, com o púrpura, tá? Eu joguei sombreei com rosa chá e tô escurecendo aqui nos cantinhos com o púrpura. Assim eu vou fazer aonde eu joguei o meu rosa chá. Então, eu vou vir aqui em alguns cantos aqui. Prontinho, já finalizei aqui. Agora, depois de sombreado, a gente vem com a parte do stencil. Mas esse stencil aqui é opcional, caso você tiver. Se você não tiver também, você segue pintando a pintura sem o stencil. Então, vou vir aqui, ó, em um cantinho desse e vou fazer aqui. Vou passar com o meu pincel grande, ou então pode ser uma brochinha também. Eu prefiro com pincel. Vou sombrear aqui com pouca tinta, que assim, olha, eu só vou explicar a vocês aqui como eu vou fazer, porque com uma mão só não dá para me fazer, que eu tô segurando aqui para filmar. Então, com a mão só não dá, porque a outra mão tem que segurar o stencil. Então, não funciona com a mão só. Então, vou só explicar a vocês aqui para mim poder fazer. Então, vou pegar a tinta rosa chá, passar tinta no pincel, vou limpar o pincel para ficar bem pouca tinta e vou passar aqui, olha, tudinho aqui. Depois, com o púrpura, vou vir escurecendo ainda com o stencil na toalha, vou vir escurecendo em alguns lugarzinhos para matizar, tá? Vou fazer isso aqui e já volto com vocês. Olha, vou passar o rosa chá, vou limpar o pincel e depois vou vir escurecendo em alguns pontinhos com o púrpura. Então, aqui, ó, meninas, sem mexer, sem tirar do lugar, eu coloquei aqui só para vocês dar uma olhadinha. Então, já sombreei aqui com rosa chá, limpando o pincel para não borrar lá embaixo, tem que ser bem pouca tinta, tá? E agora eu vou vir sombreando em alguns pontos aqui com o púrpura. Então, olha, já finalizei, deixa eu tirar com cuidado. Ficou assim o nosso barradinho. Então, agora, com o mesmo detalhe que eu tenho aqui no barrado, eu tenho alguns detalhes aqui, deixa eu colocar aqui pra você ver, como esse detalhe aqui, olha, eu vou estar fazendo aqui também alguns detalhezinhos, aproveitando o barrado aqui, olha, esse detalhe de florzinha eu vou estar fazendo aqui, e vou estar matizando do jeito que eu matizei aqui, só para dar um charme mais na nossa peça. Então, vou aproveitando aqui, olha, esse... Agora dá pra ver. Então,
esse lugar aqui, olha, onde tem essas florzinhas aqui, eu vou estar fazendo aqui do barrado mesmo. Aqui, só mesmo pra gente dar um charme na peça mesmo. E vou matizar do jeito que eu matizei aqui, tá? Vou matizar aqui e estar aproveitando alguns detalhes do barrado mesmo. Então, finalizei aqui, meninas, olha. Fiz um detalhinho aqui em cima e aqui embaixo. Aí, então, eu não percebi o risco através do stencil, então, eu acabei fazendo o detalhezinho em cima do risco. Mas isso não tem problema, porque depois a tinta vai tapar. Mas aí, se você tiver como evitar, melhor, tá? Então, já fiz aqui um detalhezinho embaixo e em cima, o detalhe do biquinho. Então, já estamos prontas para começar a pintar o risco. Que como eu falo que eu sempre pinto as partes que estão por baixo. Aqui no caso, a parte que está por baixo é essas 3 folhas e essas 2. Então, vamos iniciar pintando essas 5 folhinhas. Então, vamos estar utilizando verde maçã como base das folhas e verde oliva para escurecer e branco para clarear. Então, só essas 3 cores para a gente fazer as folhas. E aqui, meninas, para fazer as folhinhas, eu vou estar utilizando aqui o pincel número 8 vermelho, tá? Que a gente explicou aqui no início. E vou estar utilizando também o pincelzinho pequeno, que é o número 2 ou 4, tanto faz, para fazer o miolinho das folhas. Então, vamos lá. Aqui, com a tinta verde maçã, vamos escurecer. Vamos sombrear, vamos sombrear nossas folhas. Sombrear não, passar como base. Vamos passar como base aqui o verde maçã. Sempre as que estão por baixo primeiro, deixa eu aproveitar e fazer essas 2 aqui com vocês. Sempre eu faço as que estão por baixo primeiro, para depois a que vem por cima não atrapalhar a de baixo. Então, ó, passei como base o verde folha. Então, eu vou vir aqui, limpar o pincel, né? Vim aqui com o verde oliva. E vou escurecer, ó, aqui embaixo. Outra coisa, meninas, eu não utilizo clareador para a pintura ela ficar bem mais viva. Mas se você sentir necessidade de estar usando o clareador, fique à vontade, tá? No caso aqui sou eu que não utilizo clareador, não gosto muito não. Que fica uma pintura bem mais viva. Eu esqueci de falar, eu escureço um pouquinho com verde pântano. Só que eu não estou encontrando ele aqui. Vou procurar ele aqui e já volto. Então, encontrei aqui o meu verde pântano. Vou escurecer um pouquinho aqui embaixo, ó. Bem pouquinho. Só mesmo para dar uma escurecidinha, uma leve escurecidinha aqui, olha. Na divisão entre a rosa e a folha. E as folhas, né, no caso aqui também, ó. Só isso. Bem pouquinha tinta no pincel, para não ficar muito escuro. E agora, eu venho com branco aqui em cima, puxando. Deixa eu ver se dá para você ver certinho. Puxando para baixo, olha. Com o pincel número 8, eu venho lá de cima, puxo para baixo e vou fazendo essas puxadinhas assim. Eu estou jogando mais tinta, eu não costumo jogar tanta tinta assim não. Mas eu estou jogando mais tinta por causa do detalhe de rosa embaixo, para tapar.
Então, agora, com o pincelzinho número 2, eu venho, olha, com o pântano, né, o verde pântano, e vou fazer aqui, olha, os risquinhos, fazer o miolinho. Deixa eu amolecer o pincel na água aqui, que ele tá meio durinho. Pronto. Aqui, ó, de um lado só do pincel, e vou fazer o miolinho, ó, só puxar pra cima. Puxa 2 galinhos de um lado. E aqui, ó, 2 galinhos e 2 galinhos do outro lado na mesma direção. Eu acho que fica melhor fazer mais um aqui em cima, né? Isso. Ficou bem melhor. Então, é isso. Agora, eu venho com um pouquinho de branco, bem pouco, e dou uma puxadinha aqui no meio. Só isso, meninas. Então, essa é a nossa folhinha. Se você quiser, você pode fazer uma dobradinha aqui também. Então, vamos fazer a próxima. Fazer a próxima aqui com você. Lavar o pincel para não correr risco de borrar o nosso trabalho. Enxugar para não correr risco de borrar o trabalho. Então, sempre lavando o pincel quando for trocar de tinta e enxugando bem sequinho para não correr risco de borrar. Aqui, ó, verde oliva. Então, verde oliva de baixo para cima. Só um pouquinho de verde pântano para escurecer aqui na divisão. Bem pouquinho, para não escurecer e não tapar o verde oliva. Então, vamos jogar bem pouquinho de baixo para cima. Agora, com o branco, a gente vem puxando de cima para baixo. Com o pântano, venho fazendo o miolinho da nossa folhinha. Então, agora, com o filete número 0, eu venho com o filete número 0, eu venho com o verde oliva novamente e vou fazer um contorninho com a mão bem levinha, ó, na folhinha. Assim. E assim. Pronto. Vou finalizar aqui e já volto pra gente continuar. Então, gente, já terminei aqui, aproveitei, terminei as folhas, aproveitei e já finalizei essa rosa aqui. Como ela é o mesmo processo que essa, então,
eu finalizei ela pra gente fazer ela aqui junto. Então, olha aqui, as beirinhas dobradas que eu falei são essas daqui, ó. Com verde oliva, depois de contornar as folhinhas, eu vim com verde oliva com um pincel pequeno e fiz de algumas voltinhas e puxei para baixo. Fiz isso só em algumas, não em todas. Aqui com o pincel número 10, eu passei a base toda com vermelho tomate, espalhando bem. Antes de fazer essa base aqui, você vai escurece os risquinhos da rosa, tá? Com lápis. Com lápis 8B, você vem nos risquinhos bem certinho no desenho, que vai estar no risco, e escurece antes de jogar a base, para parecer assim, olha, para ficar visível os riscos internos da rosa. Então, agora, meninas, vamos estar usando aqui o coral e o vinho. Aqui, ó, o vinho. Tá meio desfocado, pronto. E o coral, que eu vou estar utilizando aqui para finalizar essa rosa. Só que antes da base aqui, eu joguei aqui uma leve clareada com a tinta amarelo ouro. Só que nesse caso aqui eu esqueci, tá? Então isso aqui eu vou deixar para jogar esse amarelo ouro depois na segunda mão de pintura dessa rosa. Então por enquanto é só isso. Então aqui os detalhes da rosa eu vou estar fazendo com o pincel número 6, que é o vermelho que a gente falou aqui no início. Eu vou estar utilizando ele. É as duas cores que eu falei. Então, vou escurecer com a cor vinho, ó. Cada risco, deixa eu aproximar mais para você ver. Cada risquinho, olha, por isso que é muito importante você escurecer com lápis os riscos internos da rosa. Aqui, ó. De um lado do pincel, vou fazer aqui, ó. Essa daqui é a primeira mão, a primeira camada que a gente está pintando. Depois tem a segunda camada. Aqui em cima. E segue o risco. Só seguir o risquinho que dá tudo certo. Que eu não fiz, mas tem um risquinho que puxa aqui para dentro. Lembrando aqui que esse pincel que eu estou usando é o pincel de número 6. Opa, deixa eu focar. Pronto. Tenta não deixar muito excesso de tinta, porque depois, na hora que a gente vai jogar o coral, então acaba misturando as cores, não fica muito legal.
como vai estar no risco bem certinho, que vocês vão baixar aí, que ó, vai ter umas curvinhas, tá? Então, por isso é muito importante você escurecer, como eu falei, o risco antes de jogar a tinta base, para você poder enxergar perfeitamente o risco certinho das rosas. Aqui nesse meio, eu vou deixar ele do jeito que tá, não vou escurecer nem um pouquinho, porque depois de seco eu vou jogar o amarelo que eu esqueci. Prontinho. Aqui com coral, aí eu venho aonde eu não joguei o vinho, eu venho jogando o coral. Onde eu não joguei, olha. Então, eu venho jogando coral. Onde eu joguei o vinho, permanece esse vinho. Então, eu jogo e dou uma misturadinha. Aqui, ó, você faz essa pétala dando uma envergadinha para baixo.
Então, eu vou fazendo essas quebradinhas assim, ó, bem aqui, daqui, puxo pra cá, daqui pra cá. Então, eu vou fazendo as quebradas na pétala pra ela ficar com formatinho de rosa. Também eu vou dar umas curvinhas, porque aqui faz parte do miolo de cima. Então, ó. Esses pincéis, gente, eles ajudam bastante na hora da gente pintar coisas delicadas assim. Então, se você não tem, eu aconselho você comprar. Você procura aí, vende em vários sites de venda. Mercado Livre, por exemplo, é um site que vende bastante pincel. Então, esse daqui, ele é um pincel, como eu falei no início, da linha 421, ele já vem aparado bem certinho para você pegar e começar a pintar sem precisar recortar o pincel. Então, acho muito bom esses pincéis aqui, tá? Para você que é iniciante, é ótimo. Então, tá pronto aqui, por enquanto. O que a gente vai fazer agora? Chegou nessa etapa aqui, eu vou deixar secar bem seco mesmo, a ponto de você esfregar a mão e não sair nem resíduo de tinta. Então, bem seco. Se você mora numa região fria, que demora a secar muito, então você pode estar secando com o secador. Agora daqui, olha, eu já deixei ela secar bastante, tá vendo? Aí você pode estar secando ela com o secador, ou então se tiver muito quente, rapidinho ela seca. Mas aí, no meu caso aqui, tá fazendo um pouquinho de frio, então ela vai demorar a secar. E para me adiantar, eu vou estar secando ela com secador de cabelo, que é ótimo para secar, seca rapidinho. Então, vou secar a minha aqui e já volto pra gente continuar na segunda camada. Essa aqui é a primeira camada que a gente fez. Depois, vamos fazer o reforço na segunda camada. Daqui também está na primeira camada. Vou secar daqui, vou terminar daqui logo de vez. E vou vir com a daqui pra gente finalizar ela. Eu acho que eu vou aproveitar aqui, gente, pintar logo os botõezinhos. Que aí seca tudo junto. Não vou secar agora, não. Deixa eu abrir a tinta aqui novamente. Prontinho, já abri aqui as minhas tintas. Faltou o vermelho. Deixa eu tentar abrir aqui com a mão só, para mim não precisar pausar o vídeo. Consegui. Então, vou passar uma base de vermelho tomate, como a gente fez as rosas. Vou passar uma base de vermelho tomate aqui. A cor vinho, vou vir escurecendo apenas aqui na parte de baixo, puxando para cima. Então, aqui eu faço escureço um pouquinho aqui, olha.
pegando lá de cima e vindo aqui fazer a dobrinha do botão. Então, agora com o coral, eu vou vir fazendo assim, ó. Aqui desse lado, deste lado, dos dois lados, ó. E vou pegar, vindo daqui de cima, onde a gente escureceu. Olha, onde a gente escureceu, vou vir embaixo da tinta onde a gente escureceu, vou vir, eu posso dar umas voltinhas com o pincel e descer aqui embaixo. Prontinho. Deixa eu limpar meu pincel, que vamos agora para a tinta verde. Com a tinta verde oliva, você pode fazer tanto com a tinta verde oliva quanto com verde pinheiros também. Mas aqui, como eu pintei as folhas verde oliva, eu quero na mesma tonalidade. Deixa eu abrir o branco aqui. Prontinho. Então, aqui, ó, com a tinta verde oliva, de um lado do pincel. Vamos fazer aqui. Pode fazer a folhinha dele toda com verde oliva. Mas desse lado aqui, ó, o lado de baixo, a gente faz o acabamento mais bem certinho, joga mais tinta. Pronto. Agora, do lado que ficou menos tinta, a gente vem clareando com o branco. Já desse lado. Então, esse raminho de rosa aqui, essas rosas aqui, para iniciante é bem fácil de fazer, bem simples. E dá para você pegar esse risco aqui e montar um risco grande para toalha de banho também. Aqui desse lado também, vou clarear um pouquinho com branco. Então, eu espalho agora bem devagar a tinta que eu joguei. Prontinho. Com pincel, com tinta de um lado do pincel. Nessa parte aqui, é melhor o pincel mais fininho que tiver. Então, vem e puxo um galinho assim, ó. Então, agora eu venho consertando ele, engrossando mais aqui onde ele tá saindo o botão. E afinando conforme ele vai descendo, assim. Prontinho. Então, agora sim eu vou secar minha pintura, vou terminar esse botão, vou secar minha pintura, vou finalizar o daqui logo pra gente vir com essa daqui. Então, gente, voltei aqui. Como vocês estão vendo aqui, eu já sequei e já passei outra mão de coral e vinho nessa rosa e nesse botãozinho aqui. Eu deixei esse botão para fazer com vocês e essa rosa para fazer com vocês. Ó, como vocês estão vendo, ela tá bem seca, ó. Agora, a daqui não, a daqui eu repintei de novo, então a daqui já está finalizada. Gente,
eu usei aqui o pincel número 4, tem que ser um pincel assim bem delicado para poder quebrar as pétalazinhas. Que olha, se você for fazer esse mesmo risco, então vou fazer um risco que tenha metade da rosa. Lembrando vocês que nessa divisão aqui, olha, eu escureci de vinho. Vamos supor, escureci da cor mais forte, no meu caso aqui é vinho. Então eu vim aqui e escureci por toda a parte aqui, olha, né? Daqui até aqui na divisão eu vim escurecendo, tá? Então, essa daqui eu não achei necessário fazer com vocês, porque é a mesma coisa que essa aqui. A diferença é que a daqui é metade e a daqui é inteira, mas a diferença é essa que eu escureço aqui de vinho, no meu caso. Então, vamos agora para o botão. Deixei o botão e a rosa para fazer com vocês. Olha, esse botão aqui já está bem seco, ó. Eu vim aqui em cima no umbigo. Vou escurecer aqui com o vinho. Sempre limpando o pincel, né? Para não ficar muito excesso de tinta. E vou escurecer, olha, aqui embaixo. Prontinho. Agora eu venho com coral e vou clarear aqui em cima, ó. Primeiro aqui, dando algumas voltinhas e depois aqui, ó, de um lado do pincel. Então eu venho dando algumas voltinhas e desço e dou uma puxadinha para baixo. Aí vou puxando assim. E do lado de cá também. Prontinho, o botão é só isso. Agora vamos para essa rosa aqui. Gente, no início quando eu... Deixa eu limpar o pincel. No início quando eu joguei a base de vermelho, eu esqueci de fazer esse miolo aqui, olha. Eu esqueci de jogar esse miolo amarelo aqui, tá? Vocês não esquecem não. Porque... antes de jogar o vermelho, joga a base de vermelho, joga o miolinho primeiro e a base de vermelho, deixando o miolinho amarelo. Eu esqueci, então, por isso eu deixei secar para mim poder passar a tinta amarela por cima. Não fica muito legal, tá? Nesse caso aqui é porque eu esqueci mesmo. Aqui, ó. Tá vendo? Fica meio secado, mas aqui é porque eu esqueci. Não pode esquecer, tem que jogar essa tinta aqui antes. Prontinho. É só para fazer meu miolinho. Deixa eu pegar o meu vinho aqui. Então, olha, eu vou primeiro com a cor vinho. Eu vou escurecendo de vinho aonde é vinho. Se a sua rosa tiver a cor mais forte por baixo, você vai escurecer com a cor mais forte. Que eu estou escurecendo com vinho, porque a cor mais forte é o vinho. Então, olha, venho escurecendo. Aonde tem vinho, eu vou reforçando com o mesmo.
E assim a gente vai, ó, escurecendo de vinho aonde é vinho. Lembrando, meninas, que eu vou deixar esse risco disponível em tamanho real aqui embaixo na descrição para vocês, tá? Vocês baixem e imprimem na folha A4, que vai sair o tamanho real para a toalhinha de mão. Aí, se vocês quiserem, vocês podem estar unindo um risco com o outro. Olha, colocando um virado para cá e outro virado para lá. Está colocando aí uma toalha de banho, uma toalha de rosto. Esqueci dessa aqui, ó. Deixa eu voltar. Sempre que possível, a gente tiver um tempinho aqui, a gente vai estar postando vídeo de pintura aqui no canal. E dando algumas dicas também. Dando algumas dicas também para você que é iniciante, né? Deixa eu jogar uma escurecida aqui embaixo. Fazendo umas voltinhas, ó. Escurecer bem aqui também. E, gente, olha, onde tem essas divisões aqui, olha, eu procuro deixar bem escuro para realçar a pétala de cima. Prontinho, finalizei com a cor vinho. Então agora, vou limpar o pincel, vou vir com o coral. Começando aqui de baixo. Aonde tá coral, a gente vai realçar com a mesma cor. Então, aqui, gente, olha, para formar
essas pétalas, eu venho quebrando, ó. Eu pego dali da divisa da cor vinho e venho aqui, olha, quebro pra cá. Daqui eu quebro pra baixo. Então, eu venho misturando. Do mesmo jeito nessa segunda pétala, ó. Começo lá do pezinho dela, vou subindo cuidadosamente para não jogar muita tinta. Então, aqui eu dou uma quebradinha e puxo. Aqui, ó, do mesmo jeito aqui, ó, pego do lado de lá, puxo para cima e espalho. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó, pra ficar mais fino essa pontinha aqui, ó. Bem fininha, assim. Aqui também, deixa eu puxar um pouquinho mais pra lá, pra me afinar essa pontinha aqui. Misturando bem, gente, olha, para matizar, fica bem misturadinho. Então, vou vir aqui, embaixo aqui também. E realçar essa parte aqui também. Aqui, ó. Olha, para vocês verem, essa pétala aqui, ela fica em cima dessa, então eu vou realçar essa daqui primeiro. Essa daqui eu venho fazendo umas voltinhas com o pincel aqui. Agora sim eu venho com essa daqui por cima. Fazendo umas voltinhas aqui, olha, com o pincel.
Vou realçar aqui em cima também. Então, como eu falei, onde é vinho, eu realço com vinho. Aonde é coral, eu realço com coral. Então, cada cor eu realço com a mesma cor. Aqui, ó. Que eu vou vir fazendo umas voltinhas para fazer o miolinho, ó. Então, eu misturo, que é só para formar o miolinho da nossa rosa. Se precisar, você pode jogar mais um pouquinho de vinho para realçar aqui. Então, eu vou jogando alguns risquinhos pelo meio. Então, gente, finalizei aqui. Agora, eu vou fazer uma gotinha de água nessa pétala aqui de baixo. Olha, eu vou vir com o vinho, ó. Vou escurecer aqui embaixo, com a cor vinho. Escurecendo. Então, eu vou vir com o coral. Vou vir na parte de baixo com o coral e na parte de cima com a cor vinho, ó. Fazendo uma bolinha, simulando uma gota de água. Então, vou pegar aqui um pouquinho, olha, fazer um pinguinho aqui, olha, de coral. Pronto. Então, gente, agora com o palito de churrasco, eu vou pegar aqui o terra queimada e vou fazer alguns pontinhos aqui, ó, formando o miolinho da nossa rosa. Então, eu vou batendo com o palito de churrasco a cor terra queimada. Puxando, olha, eu vou batendo, puxando, espalhando pra cima. Então, a mesma coisa na daqui, ó. Então, vou batendo, puxando pra cima. Conforme vai puxando pra cima, eu vou diminuindo. Assim. Então, aqui, gente, finalizamos nossas rosas. Agora, vamos fazer o acabamento do nosso risquinho. Deixa eu pegar aqui o pincel número 4 ou 2. Deixa eu ver aqui. Achei o 2, tá bom. Então, com o pincel número 2 e a tinta verde oliva, eu vou fazer alguns raminhos puxando. Então, o acabamento você faz a seu gosto. Se você gosta de um acabamento bem mais cheio, você vai fazer o seu gosto. Se você gosta de um acabamento vazio, você joga só alguns raminhos e pronto. Então, o acabamento é a gosto. O jeito que você quiser fazer, você faz. Então, olha, eu vou fazer umas folhinhas invisíveis. Olha, eu pego tinta de um lado, jogo e depois jogo do outro e dou uma puxadinha no meio, só isso, ó. Então, vou fazer essas folhinhas invisíveis em alguns cantos. Aqui no meio eu venho e dou uma puxadinha
em um raminho. Só isso, meninas, olha. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Eu venho de um lado, puxo, venho do outro lado também, olha, sem passar clareador nem nada, só mesmo a tinta e o pincel. Não coloca muita tinta, porque senão não vai ficar invisível, ó. Venho de um lado e do outro e dou uma puxadinha no meio. Ó, aqui de um lado, do outro e faço uma puxadinha no meio. Depois venho no meio delas e puxo um risquinho, ó. Não tem dificuldades. Então, a gente vai fazendo assim, conforme a sua necessidade. Se você achar que você deve fazer mais cheinho aqui, olha, só vou jogar uns raminhos puxando só. Não vou fazer folhinhas, não. Se você achar que você deve fazer mais cheinho, então você faz mais cheinho. Se você achar que você deve fazer mais vazio, é a seu gosto. Aí você tenta alongar os risquinhos que você puxar. Tipo assim, ó, você puxa ele, aqui, ó, puxo, vem e alongo ele, pra não ficar, tipo, cortado no meio, né? Eu não gosto se que ele fica parecendo que foi cortado, não. Eu gosto que ele tenha um fim. Aqui, ó, tipo assim, ó. Vamos supor aqui. Aí, eu gosto assim, que ele vem, enfim. Não que eu venha e paro aqui, senão parece que ele tem, assim, uma impressão que foi cortado. Vou fazer mais uma folhinha só. Vou fazer uns raminhos puxando. Só isso. Que não tem necessidade de um acabamento cheio, não. Porque rosa, qualquer acabamento que você faz na rosa, a rosa já tem sua beleza, né? Então, qualquer acabamento que você faz nela fica legal. E olha, eu vou fazer novamente aqui as folhinhas, ó, de um lado, do outro e dou uma puxadinha no meio, tá vendo aqui? Com um pouquinho com excesso de tinta, que eu não limpei o pincel, mas não tem problema não, ó. De um lado, do outro. Ó, minha mão ficou na frente, não deu pra ver direito, mas é do mesmo jeito que eu fiz as de lá. Olha. De um lado e do outro e faço uma puxadinha no meio. Então, agora, eu vou vir aqui com um pouquinho de branco. Vou pegar aqui com a ponta do palito de churrasco aqui. Pegar e vou fazer alguns pontinhos brancos, só pra... Deixa eu limpar meu palito aqui. Isso. Só pra me dar um toquezinho especial, né? Nada demais, só isso mesmo. Mas isso aqui é caso você achar que
tem necessidade de fazer isso aqui, se não tiver, não. Se você não gostar também, você faz florzinhas. Você pode fazer outros tipos de acabamento. Então, o acabamento que você achar necessário, você faz. Então, gente, olha, já tirei a fita. Tá vendo? Como vocês viram, o acabamento ficou perfeito. E finalizamos assim a nossa pintura na nossa toalhinha de mão. Espero que vocês gostem. Se vocês gostou, não esqueça de deixar o like para ajudar o nosso canal, tá? E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.